Retomando os trabalhos da reunião do mês de julho, da segunda turma ordinária da terceira Câmara, da primeira sessão de julgamento do CARF, nós vamos dar seguimento à sessão das 14 horas, do dia 20 de julho, com o julgamento do item 23 da pauta, recorrente Ticket de Serviços S.A., relator conselheiro Flávio. Pode voto. Presidente, esse caso, ele é decorrência do que a gente acabou de voltar, ou melhor, dos processos que estão aí, deixa eu só pegar a pauta, pegar o número certo aqui, dos processos que vão do 17 até o 22, e o entendimento foi pela conversão em diligência dentro da proposta que eu fiz originariamente. Então, esse processo aqui, ele é aquela multa de 50% pela não homologação das compensações. Então, eu estou propondo, nesse caso, o sobrestamento do processo para que ele seja julgado em conjunto com os que deram origem a ele, né? Porque acho que seria uma incoerência a gente julgar uma multa de não homologação de compensação e, por exemplo, lá na frente, entender que o contribuinte tem direito ao crédito e homologar as compensações. Então, eu estou propondo sobrestamento. Perfeito. Todos de acordo, então, com a proposta? Então, resolvem os membros do colegiado por unanimidade de votos sobre o julgamento de recurso voluntário junto a DIPRO da COJU, né, desse caso, até o retorno das diligências determinadas nos processos que estão aí nos itens 17 a 22 para julgamento conjunto nos termos do relatório e voto do relator. Então, o item 24, ele foi retirado de pauta por solicitação do contribuinte. Item 25, é um recurso de ofício, interessada a Unilever Brasil Indústria, o relator é o conselheiro Cleucio. No cabeçalho, Cleucio, do acórdão, você inverteu, né? Está como recorrente a Unilever depois. Verdade. Vou corrigir aqui. Fazenda Nacional. Está certo. Bom, esse caso aqui, presidente, é o recurso de ofício, né? A remessa de ofício se deve ao fato da DRJ ter reconhecido a decadência do direito de a Fazenda lançar crédito tributário DIRPJ referente ao ano calendário de 1998, no montante de 4.600.000 aproximadamente, em valores da época. Resumidamente, o caso versa sobre a autuação fiscal realizada para exigir crédito de RPJ e acessórios, uma vez que a empresa, na qualidade sucessora de outra pessoa jurídica por ela incorporada, teria recolhido IRPJ em valor menor do que o devido, em virtude de excesso de valor destinado ao FINOR. A decisão recorrida, proferida pela DRJ de São Paulo, lançada às folhas tais, resume adequadamente os fatos até a respectiva fase do processo, razão pela qual a adoto como parte do presente relatório. Então, a decisão da DRJ diz o seguinte, que trata o presente processo de auto de infração, né, de IRPJ, relativo ao ano calendário de 1998. O contribuinte foi cientificado nessa data de 1º/3/2004, 1º/4/2004, pelo qual foi formalizado o crédito tributário no valor de 4.608.000, né, quer dizer, o auto de infração, em razão de imposto de renda recolhido a menor em decorrência de excesso de destinação feita ao FINOR. Estou tentando aqui adotar a técnica do Ricardo, mas pode ser que não seja tão preciso e ágil como o Ricardo é. Consta do mencionado termo que o feito foi subsidiado pelos fatos relatados no processo administrativo número tal, apreensado ao presente processo, originado na DERAT São Paulo, como resultado da análise realizada na revisão da DIPJ de 99, referente à empresa Refinações de Milho Brasil, incorporada pela epigrafada, que é a Unilever. Segundo o relatório de folhas, foi apurado que a empresa reduziu indevidamente o valor do imposto de renda de 1998 em virtude do excesso de destinação ao FINOR, no montante de 1.785.000
aproximadamente. As folhas tais foi anexada à impugnação da então Unilever Best Foods Brasil. Aí eu vou passar para os pontos já só grifados, né, em amarelo. Em 27/2/2008, foi o processo convertido em diligência, intimada a se manifestar a Unilever, que é a sucessora, apresentou em 1/7/2009 a impugnação. Preliminarmente, a interessada arguiu a decadência do direito de o fisco constituir o crédito tributário, lançado apenas em 1/3/2004, relativo a suposto débito de RPJ com fato gerador ocorrido em 31/12/98, em vista do prazo estipulado pelo artigo 150, parágrafo 4º CTN. O termo final para a Fazenda Pública, para que a Fazenda Pública notificasse a impugnante de eventual cobrança, seria 31/12/2003. Bom, em sua decisão, a DRJ reconheceu a decadência alegada pela recorrente, exonerando a empresa do recolhimento do crédito tributário exigido, porém afastou a alegação de nulidade do auto de infração. Com o reconhecimento da preliminar de decadência, deixou-se de apreciar as demais questões de mérito. O extrato de folhas 265 e o despacho de folhas 268 indicam a submissão da decisão à confirmação pela instância de quem, mediante recurso de ofício, e ao relatório. Bom, aqui eu estou admitindo o recurso porque preenche os requisitos, presidente, está dentro da alçada da portaria 63, que é de 2,5 milhões. E quanto ao mérito, eu estou reconhecendo a decadência na linha do que a DRJ já assentou e negando provimento ao recurso de ofício. Não sei se é necessário ler todo o voto. Acredito que não sei se alguém entende necessário aí o restante. Eu já li. Ricardo, está tranquilo aí para votar? Estou sim. O único ponto que eu queria ver era a questão de pagamento, mas a DRJ deixou isso. Até no próprio relatório fala, né, que houve pagamento e ao destaque aí também do Cleuso que não houve aplicação de multa qualificada, né? Não, e o lançamento foi feito por recolhimento inferior ao devido, ou seja, recolhimento houve, só não foi no montante que os caras entendiam que tinha que ter sido. Ok, então todos de acordo aí, o relator está propondo negar provimento ao recurso de ofício. Todos de acordo? Unanimidade de votos, acordam os membros do colegiado, negar provimento ao recurso de ofício nos termos do relatório e voto do relator. Item 26 foi retirado de pauta por solicitação da Procuradoria da Fazenda Nacional. Item 27, recorrente Auto Socorro MF Limitada, relatora é a conselheira Andréa. Vamos lá. Aqui no caso foram agrupados 3 processos no único voto, no acórdão da RJ. Tem um processo que é a exclusão do Simples Federal, do ano calendário 2004. Aí tem um auto de infração por omissão de receita, prática reiterada. Tem um auto de infração de Simples, de lançamento de Simples Federal, referente a janeiro. Aí em fevereiro ocorreu a exclusão, né? E em relação a fevereiro a dezembro, tem autos de infração com exigência de RPJ, CSLL, PIS e COFINS. Vamos lá, então. Então, como eu já resumi, os presentes autos tratam de 3 processos. Tem esse de final 52, que é o de infração com exigência do Simples Federal. Tem o de final 23, que trata da exclusão da empresa do Simples Federal. E tem o de final 66, que é a exigência de RPJ, CSL, PIS e COFINS. Eu detalho melhor no meu voto, eu acho que dá para ser um pouco mais rápido aqui. Só vale a pena mencionar que aqui já na página, na folha 4, no finalzinho, a DRJ analisou as impugnações apresentadas e proferiu a seguinte decisão.
Em relação a esse auto de infração de lançamento de Simples Federal, ela considerou a intempestiva a impugnação e não conheceu da manifestação de conformidade. Então, esse processo não vai ser objeto dos presentes autos. Só os dois seguintes, que é a exclusão da empresa do Simples Federal e a questão do lançamento de RPJ, CSLL, PIS e COFINS, de fevereiro a dezembro do mesmo ano. Aí eu reproduzo aqui a emenda do acordo. Sim. Falar alguma coisa? Só perguntando, mas ele não se insurge aqui sobre a intempestividade da manifestação de conformidade? Não menciona nada. Ele ataca esse auto de infração? Não, também não. Ele só ataca a exclusão do Simples e os lançamentos a partir de fevereiro. Não fala nada. Na verdade, a única coisa que ele fica falando e repetindo é que não é possível esse lançamento, essa exclusão pela prática reiterada de infração, que ela não é possível com base só em um mês, que ele considera que essa exclusão ela decorreu somente do fato de janeiro ter sido constatada a omissão de receita. O contribuinte fala o tempo todo e reitera que não houve a prática reiterada de infração à legislação tributária que motivou tanto a exclusão do Simples como os demais lançamentos. É isso, o relatório seria isso. Eu posso passar para o voto? Sim, você vai esclarecer lá, né? Eu vou esclarecer melhor lá, eu acho. O único argumento dela é esse. Eu tomo conhecimento do recurso por ser tempestivo e preencher os requisitos de admissibilidade. Agora eu vou começar a ler mais devagar, que eu acho que vai ficar bem claro. Conforme relatado, a análise do recurso voluntário abrange dois processos, a exclusão do Simples Federal e o outro de auto de infração. No primeiro processo, a empresa, que é o de final de 23, a empresa foi excluída do Simples Federal com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2007. Eu acho que é 4, gente, eu vou verificar essa data. Por ter ficado caracterizada prática reiterada de infração à legislação tributária prevista no inciso 5º do artigo 14 da Lei 9.317 de 96. Em decorrência da exclusão da empresa do Simples Federal, foram lavrados autos de infração com exigências de RPJ, CSLL, PIS e COFINS, que é o PARF de final 66, em que houve autuação com base em omissão de receitas nos meses de fevereiro a dezembro de 2004. Inicialmente deve ser observado que, ao contrário do que ocorre no Simples Nacional, a Lei 9.317 de 96 não definiu o conceito de prática reiterada para fins de exclusão do Simples Federal. No Simples Nacional, esta matéria é tratada em dispositivos do artigo 29 da Lei Complementar 123 de 2006, que eu reproduzo. E também no artigo 84 da Resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional, número 140 de 2018. No entanto, também deve ser considerado que é recorrente no âmbito do CARF o posicionamento de que o conceito de prática reiterada no âmbito do Simples Federal Nacional se aplica perfeitamente ao Simples Federal. Destaca o entendimento do conselheiro Luiz Tadeu Matosinho, externado no Acórdão 1302 de janeiro de 2020, 1302-4266 de janeiro de 2020. Assim, a míngua de definição da própria Lei 9.317, entendo que o conceito dado pela Lei Complementar 123 se adequa perfeitamente ao caso, mesmo porque se trata de lei complementar e traz dispositivo de caráter expressamente interpretativo do dispositivo, embora se refira ao texto dela própria, senão como norma interpretativa, entendo aplicável a disposição por analogia nos termos do artigo 108 do CTN. Nos casos dos autos, verifica-se que o procedimento de fiscalização identificou divergências entre as informações contidas nos extratos bancários apresentados pela própria interessada, em sua escrita fiscal e na DSPJ 2005, que é do ano calendário 2004, tendo sido verificado que as omissões de receita ocorreram durante todo o ano calendário de 2004. O quadro abaixo
extraído da folha 70, nesse caso é do processo em apenso, tá? Que trata do Simples Nacional. Consolida as diferenças apuradas. Aqui eu reproduzo o quadro, dá para ver perfeitamente aqui na primeira coluna o total de créditos de depósitos, que totalizou praticamente 1.102 mil, as exclusões, daquelas que são feitas quando tem transferência e outras coisas desse tipo, que totalizou 71.394, a receita bruta declarada totalizou apenas 141.284 e a diferença apurada totalizou 890.294,62. Desta forma, tal conduta ficou configurada no mês de janeiro de 2004 e reiterada durante todo o ano calendário de 2004, em meses consecutivos a partir de fevereiro de 2004, configurando a conduta descrita no inciso 5º do artigo 14 da Lei 9.317 de 96. Assim, uma vez caracterizada a hipótese da prática reiterada de infração à legislação tributária, esta deve ser obrigatoriamente aplicada. A partir do disposto no artigo 15, inciso 5º da mesma lei, da Lei 9.317, deve ser ressaltado ainda que os efeitos da exclusão devem se dar a partir do mês em que se constatar a ocorrência do fato que autoriza a exclusão, ou seja, da prática reiterada de infração à legislação tributária. Aí reproduz aqui o dispositivo. Diante disso, no presente caso, a exclusão da empresa do Simples Federal deve produzir efeitos a partir de 1º de fevereiro de 2004, de modo que não cabe reparo ao ato declaratório executivo que excluiu a empresa desta sistemática de tributação. Portanto, deve ser mantida a exclusão da empresa da sistemática de apuração pelo Simples Federal. Em relação aos autos de infração, com exigência... Por favor. Oi? Eu sugiro votar essa questão aqui. É porque a outra é só um parágrafo, não prefere que vote tudo? Porque... Não, é porque vai ter consequência, Gustavo, na verdade, né? O que a gente decide em relação a esse ponto... Vai diminuir um mês. Então, mas o que a gente decidir em relação à exclusão vai impactar lá. Vai. Tanto faz. Mas... Lançamento, né? Vamos voltar logo, então. André, assim, a gente já teve outros processos. Eu acho que nesse próprio processo que você cita do Matosinho, o entendimento da turma é assim: ele praticou a conduta no mês seguinte ele reitera a conduta, então ele incide na hipótese de exclusão, e essa exclusão vai se dar então com efeito a partir do primeiro dia do terceiro mês. Ah, entendi. Entendeu? Eu acho que até nesse processo... Talvez até sua leitura do artigo 15 aqui, André, talvez você não tenha se apercebido, que na lei do 924 ela fala do mês da ocorrência, mas na 9317 ela faz a partir do mês subsequente ao que incorrido. Tem razão, eu cometi um equívoco aqui. E aí a questão, quando é que ele ocorre na reiteração? No segundo mês, né? Entendi. Ele pratica no mês, ele reitera no outro, então ele incorre na hipótese de exclusão, que é a reiteração, e aí no terceiro mês, então, ele estaria excluído. Então, nesse caso, não, eu entendo, eu não tinha enfrentado essa matéria ainda, eu tentei ler, e realmente na hora de ler, eu pulei essa questão. Isso realmente vai ter impacto no auto de infração, porque o lançamento foi a partir de fevereiro, aí teria que exonerar esse mês de fevereiro, né? Teria que exonerar. Aí altera o voto. Não sei se você concorda aí com... Sim, deixa eu só ler de novo aqui, ó. A exclusão do Simples nas condições que tratam os artigos 3 e 14 a partir do mês subsequente, é isso mesmo. Vocês têm razão. Que eu imaginei, na hora que eu li, para falar a verdade, eu pensei assim, o primeiro mês foi o que ocorreu a omissão. Aí no segundo mês, assim, a omissão já ocorreu no primeiro mês. Só que no caso, a motivação da exclusão do Simples Federal foi a reiteração. Então, quer dizer, ele reitera no segundo, não foi uma omissão. Eu estava com a cabeça na omissão. Aí reitera no segundo, a partir do terceiro ocorre a exclusão. Vocês têm razão. Se puder reformar, eu reformo, como eu disse. André, só que você lá disse que você errou, né?
Você tem certeza que esse ato declaratório está com data de 1º de fevereiro? Tá, eu olhei agora. Eu tenho. Eu olhei também e copiei a data. Ah. Eu copiei a data. Então, se você... Aqui, André, porque tem um errinho no início do seu voto aqui. Pois, por favor, qual foi? Você está colocando que os efeitos a partir de 1/1 de 2007. Ah, sim, eu tinha comentado, 2004. 1/2 de 2004. Não, 1/2 de 2004. Obrigada, Gustavo, eu tinha anotado aqui. Mas você concorda, então, em alterar para esse posicionamento, não é isso? Eu concordo, eu tinha pensado em omissão de receita, mas assim, eu não tinha votado essa matéria. Mas, de fato, é a reiteração que foi a motivação, né? No caso da exclusão do simples, né? Okay. Então, é a partir do 3º mês, sim. Não foi a omissão de receitas. A omissão de receitas foi a motivação para o lançamento, né? Ok. É isso. Então, O impacto disso para o imposto de renda é para a CCLL, né? Qual foi o regime de apuração? o impacto vai para ser... todos, não? o impacto vai ser só para PIS e COFINS. COFINS que é mensal. Não, eu acho sim. Eu acho que o fevereiro tem que cancelar toda a população, porque o regime de tributação deveria ser o simples. Isso. A fevereiro cancela tudo, concordo com o Ricardo. Não, sim, mas trimestral eu não tenho imposto apurado, nem CCLL apurado em fevereiro. Mas você não vai poder, nessa tributação que você lança em março, né, do 1º trimestre, você não tem como considerar as receitas de janeiro e fevereiro. Porque elas já foram tributadas pelo Simples. Como é que refazem isso, cara? Só considerar as receitas de março. Vai ter que cancelar esse 1º trimestre, Paulinho, porque eu teria que refazer o lançamento. Não, só vai reduzir o lançamento. Não, eu tenho que refazer. O lançamento eu não vou considerar receitas. Você só subtrair as receitas de fevereiro. Consideração no máximo. Se for lucro presumido, se for lucro real, tem que desconsiderar despesas. É lucro arbitrado. É lucro arbitrado. Ah, é arbitrado? Tá. E ele não se insurge, tem essa questão que eu queria ter continuado. Que ele simplesmente fala o seguinte: como vai ser dado o provimento, então os débitos lançados não serão exigidos. Ele só fala isso. Ele não... Entendeu? Só que eu acho que de ofício vai ter que rever a situação de fevereiro, né? E do 1º trimestre. Na verdade, não é nem de ofício, né, André? Porque ele diz o seguinte: uma vez que fosse dado provimento contra a exclusão da empresa do Simples, o crédito tributário seria indevido. Concordo, né? É uma decorrência. Né? Se a gente, mas eu estou falando o seguinte: ele não alega nada específico de base de cálculo, de regime de tributação. Isso é uma decorrência lógica. É simplesmente aplicar. Se os efeitos da exclusão só se dão a partir de 1º de março, né? Então a tributação, o auto de infração só se mantém a partir das bases de cálculo de março. Né? Isso. Esse acórdão do Matosinho, eu fui olhar lá, é exatamente essa situação. Né? Eles tinham excluído a partir de... Paulinho. Foi? E não seria o caso de autorizar a compensação do que ele pagou em fevereiro? A título de simples? Não. Porque aí está dizendo, a gente não está tributando ele, se está dizendo inverter, tributar, mas aí você vai estar tributando ele em fevereiro por fora do Simples, né, pelo lucro arbitrário. Não, porque olha só, é verdade, esquece. Então, só me ajuda aqui a fechar, então. Eu concordo, eu peço desculpas aí à turma. Eu dei uma cochilada aqui. Aí, no caso, os efeitos são a partir de 1º de março de 2004. E no caso do IRPJ, dos outros, né, do lançamento em si, do processo 166, seria exonerar, né, o crédito tributário referente ao mês de fevereiro, né?
o crédito tributário lançado referente ao mês de fevereiro. E nisso, eu tenho que apurar qual que é o valor? Colocar qual que é o valor? Sim, né? Não, porque o RPJ CSLL ele é trimestral, então tem que haver pelo menos uma decisão no sentido de se decotar, cancelar PIS e COFINS e se decotar do lançamento relativo ao primeiro trimestre da CSLL do Imposto de Renda, as receitas verificadas no mês de fevereiro. Então, cancelar PIS e COFINS. Eu vou fazer um voto depois melhor, né? E COFINS e excluir da base de cálculo do primeiro trimestre os valores referentes a fevereiro, né? Isso não quer dizer que não se possa, não sei se foi feito isso, né? Se houve pagamento de simples, debitar os valores, deduzir os valores que foram pagos como simples na conta de RPJ CSL. Concorda? Concordo, mas os recolhimentos desses períodos, de março até dezembro. Em todo trimestre. Março a dezembro. Não, todo trimestre não, né? Porque assim, não, olha só. Janeiro ele foi tributado como simples. Fevereiro ele deve ser tributado como simples também. Hein? Fevereiro ele deve ser tributado como simples também. Deveria, mas não foi, né? Então isso também, ele deve ser tributado pelo simples. Mas para fins de RPJ CSL, ele pagou. Não. Pagou pelo Eu também simples. fiz o mesmo raciocínio que o senhor, Ricardo. Mas, na verdade, tem razão. a gente tem que considerar só a receita de Aquele simples vai alocar o simples que ele deveria realmente ter. Tá certo. Viajei. Então, vamos estar assim, acordo nos membros do colegiado, acordo nos membros do colegiado por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso voluntário, a reconhecer que os efeitos do auto declaratório de exclusão do simples se deem a partir de 1º de março de 2004, com reflexos em relação aos tributos constituídos de ofício. Pode ser? Ok. Quanto ao período de apuração de fevereiro, não é isso? Ou não precisa? De fevereiro não cabe, porque o auto de infração do simples não é objeto, né? Os termos do relatório e foto da relatora, e aí você vai esclarecer. Ok. Bom, temos um último processo da Fabiana, MG5 Indústria. Dá para fazer, Fabiana? Por mim, sim, é bem simples. Então vamos lá. Eu vou fazer o modo julgamento aqui também, já destaquei no meu aqui o que eu acho que é necessário. Ok, então recorrente MG5 Indústria e Comércio, a relatora é a conselheira Fabiana. Bom, vou fazer então um resumo, porque é uma matéria de todos bastante conhecida e a solução me parece bem tranquila, assim. Então a gente tem aqui auto de infração de RPJ e reflexos em função de depósitos de origem não comprovada e também receitas da atividade não comprovadas. E aí eu pulo aqui para a página 2, onde diz o seguinte: o contribuinte apresentou a fiscalização livro caixa e arquivo digital do extrato bancário do Bradesco, porém sem informação do histórico dos lançamentos. Quanto aos demais documentos que tinham sido solicitados, informou que as notas fiscais relativas ao período de janeiro de 2006 a maio de 2007 não teriam sido localizadas, porquanto extraviadas por ocasião de mudança de endereço, que não dispunha dos arquivos digitais. A autoridade fiscal analisou a documentação apresentada e constatou as seguintes divergências que eu reproduzo aqui. E aqui nesse processo, na verdade, só está se discutindo o ano calendário de 2007.
Aí eu pulo para a página seguinte, onde está resumido. Assim entendeu o fiscal que o contribuinte teria incorrido nas seguintes infrações. Eu vou ler só a de 2007, que é a do presente feito. No ano calendário de 2007, quando estava sob regime de lucro presumido, teria praticado a infração de receita operacional lançada não declaradas, receita da atividade e receitas omitidas, depósito bancário de origem não comprovada. Em impugnação, o contribuinte alega que teria havido quebra de sigilo bancário, pois a Receita não teria atendido às disposições legais por falta de fundamentação legal quanto ao requerimento direto à instituição financeira. Aqui a diferença em relação ao que a gente está acostumado a ver, eles não estão alegando violação constitucional. Eles estão falando, o que ela está falando, a recorrente aqui, é que não teria sido indispensável esse pedido de documentos direto às instituições financeiras e que então teria sido desrespeitado o decreto 3724, que as hipóteses ali previstas no artigo 3º seriam taxativas. Então, defende que a prova seria ilegal, pois sequer foram dadas condições impugnantes de produzi-la, devendo ser extinto o presente de auto de infração. Na página seguinte, então, ela ainda combate as multas aplicadas ao argumento de que possuem caráter punitivo, se insurge contra os juros de mora e contra a atualização pela Selic. O acórdão rejeitou essa preliminar, manteve a multa de ofício, o cálculo dos juros de mora pela Selic, que eu reproduzo apenas a ementa, porque eu vou adotar a fundamentação do acórdão da DRJ, considerando aqui que o recurso voluntário reproduz ipsis literis os argumentos da impugnação e não se fez acompanhar de qualquer documento. Eu reconheço o recurso. No mérito, me vale da previsão contida no parágrafo 3º do artigo 57 do RICARF, para adotar como fundamentos, então, o voto condutor da decisão da DRJ, que afastou a preliminar de nulidade. Aqui eu não vou ler tudo porque é muito grande, mas eu vou mencionar os pontos principais em que fala aqui, que o auditor fiscal atuante não transgrediu os ditames da lei complementar, quando, durante a fase inicial do procedimento, intimou o contribuinte a apresentar os extratos bancários de suas contas. Havia um procedimento fiscal instaurado e, em conformidade com o MPF, em nome do impugnante, o exame dos documentos bancários era necessário para a verificação da regularidade de sua situação fiscal. E aí, então, aqui ele segue esclarecendo que a apresentação foi incompleta e que não tinha como, então, se dar continuidade aos trabalhos fiscais sem a documentação. E ele reproduz a solicitação de emissão da requisição de informação de movimentação financeira e esclarece, então, aqui por que se entendeu que seria indispensável a apresentação desses documentos, já que, na época, a contribuinte fiscalizada não dispunha dos documentos. Passo, então, para a página 8, onde diz: então, diante da omissão do contribuinte, notadamente, não fornecendo extratos bancários que individualizassem de forma completa suas movimentações financeiras, não restou ao fisco senão adotar as medidas legais cabíveis para obter diretamente das instituições financeiras seus extratos bancários de forma completa. Nesse sentido, valeu-se a faculdade prevista no artigo 6º da Lei Complementar 105, regulamentado, então, pelo Decreto 3724, que a recorrente afirma não ter sido respeitado. Quanto à multa e os juros de mora, a decisão esclarece que a multa decorre da lei e cita a súmula CARF número 4 para justificar a cobrança de Selic. Eu só acrescento aqui que está correta a menção no acórdão ao enunciado da súmula 4 e também tem um pedido de reconhecimento de prescrição intercorrente, que eu rejeito, em função da súmula CARF número 11, e aqui eu invoco também o artigo 45 do RICARF, explicando por que a gente é obrigado a se vincular a esse entendimento. Então, rejeito a preliminar arguída e nego o provimento ao recurso. Não sei se foi muito rápido, se foi possível de compreender.
conseguir acompanhar aí. Gustavo, você quer falar alguma coisa? Foi mal, larguei a mão levantado. Tranquilo. Todos conseguiram acompanhar? Alguém quer esclarecer alguma coisa? A relatora está rejeitando a preliminar de nulidade e, no mérito, negando o provimento ao recurso voluntário. Todos de acordo? Então, por unanimidade de votos, esse é o resultado do item 28 da pauta, e com isso nós completamos a pauta da sessão das 14 horas. Vamos parar? E ficaram 2 processos aí da manhã, né? Gravação interrompida, presidente. Ok, o André já respondeu.